Paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja, Peniel. Efésios capítulo, aleluia, 6, versículo 10 diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É bom que leia todo o contexto, certo? Todo o texto, mas só vou me empreender aqui no versículo, me deter no versículo 10. Porque o vídeo vai ficar muito grande se eu for explanar cada versículo. Então, me deter aqui nesse tema. Vamos falar de fortalecer. Se fortalecer primeiro é orar, né? E se firmar nessa palavra, na palavra de Deus, no que Deus é e no que você é para Ele. Amém? Porque existem pessoas que não vivem essa intimidade por não orar. Ou oram, mas não vigiam. Como assim? Eles não guardam a língua, né? São pessoas que falam muito, vivem mais uma vida de intrigas e fofocas do que viver uma vida de santidade ou santificação diante de Deus. A palavra santificação é separar-se, é manter-se distante do erro, do pecado, das intrigas, né? E se possível for, segundo o apóstolo, tenha paz com todos. O cristão, ele é luz. Então ele precisa viver uma vida de constante comunhão com Deus, porque só a presença de Deus no nosso espírito, fluindo constantemente em oração, em unidade e submissão, aleluia, a Deus, é que vai fazer com que a gente consiga mortificar as obras da carne. E os espíritos maus que tentam os homens, né? A fofoca, a contenda, a guardar ira, a estar degradando um contra o outro, são afastados a partir da vida de vigilância, oração e submissão. Então, nos revestirmos primeiro da presença de Deus, buscar o batismo no Espírito Santo, como está em Atos 2. Então, depois de fazer isso, continuar a viver uma vida constante de oração. Tem gente que dobra o joelho diante de Deus 1 minuto, 2 minutos, e acha que é normal. Você tem que estabelecer um período de oração com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Às vezes a pessoa não quer orar nem 1 hora durante o dia. Então, se você não pode, porque trabalha muito, então você tem que fazer isso na madrugada, separar um período de oração e vigiar para não ser instrumento do mal. Porque tem gente que diz que em nome do Senhor, aleluia, o Senhor está na vida da pessoa, mas a pessoa vive uma vida errada, uma vida incorreta, não sujeito à palavra de Deus, né? Debatendo o tempo todo e nas intrigas, como eu falei. Mas existe também pessoas que não se preocupam em ler a Bíblia, examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus. Você precisa ler a Bíblia, não abrir no meio, ler um salmo de vez em quando. Você tem que ler toda a palavra. Glória a Deus, você pode ler a Bíblia a partir de um capítulo 2 do Velho de manhã e um capítulo 2 do Novo à noite. Você fazendo isso e marcando onde você para, você vai ler a Bíblia em um ano todinha e várias vezes. Amém? Glória a Deus. Então, todas as pessoas que eu conheço, inclusive eu, que já leram a Bíblia muitas e muitas vezes, é porque lê dessa forma, sempre lendo a Bíblia. Então, os cristãos muitas vezes, não agravando a todos, param de orar, não vivem uma vida de constante oração, porque a nossa luta não é contra pessoas, é contra principado, potestade, dominadores das trevas. Vai ler o versículo todo, a partir desse versículo, no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10. Então, é necessário viver em santidade. Aí sabe o que acontece? Por não ter uma vida de oração, você faz escolhas erradas, tem as atitudes erradas. Eu já preguei em muitos ministérios, conheci muitos pastores dignos, que oram, que pagam preço em oração, e pastores que não dobram o joelho nem quando chega na igreja, na congregação. Imagine ter vida de oração em casa. Se quando ele chega na igreja ele vai fazer alguma coisa dentro da igreja, mas menos orar. Chegou no local de adoração, se dobra o joelho, se passa um período conversando com Deus. Aí quando se levanta o culto, aí assume mais da carne, a fazer culto da carne, pregar na carne,
porque não ora, porque tem preguiça de orar, aleluia, vai viver uma vida morna, uma vida morta, uma comunhão separada com Deus. Então vamos viver em vida de oração. Todo mundo que ora e vigia, guarda o caminho do coração, sem mágoa, sem ser religioso, fazendo separação, porque o irmão congrega em tal lugar é treva, o irmão congrega em outro tal lugar não é crente. Não, vamos orar e viver no temor de Deus. Deixar a presença de Deus fluir verdadeiramente em nossas vidas. Para a gente não ficar só orando a Deus para Deus resolver problema. Porque quando a gente vive na vida diante de Deus em obediência, o Senhor se lança contra os nossos inimigos e os abate. Seja ele qual for, seja ele espiritual, sentimental, familiar, financeiro, Deus os abate. A palavra de Deus garante isso. Amém? Glória a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplique essa pequena oração, essa pequena lição, melhor dizendo, né? Nesse tema. E Deus querendo, eu vou vir com mais temas mais profundos, né? Mas o vídeo não comporta, né? Que Deus abençoe a cada um, que venhamos viver novidade de vida, andarmos em obediência à palavra de Deus, submissão às autoridades constituídas por Deus nas congregações. Deus abençoe, guarde e livre de todo mal. Shalom Adonai.